Vamos falar sobre essas armadilhas no alinhamento a laser, essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, alguns dos exemplos. Depois, caso tenha alguma pergunta, utilize o nosso painel de pergunta que vamos responder a todos no final. E caso depois tenham mais alguns exemplos do que vocês encontram no dia a dia, também deixe comentários que a gente pode entrar em contato individual e tirar as dúvidas de como solucionar as armadilhas das plantas industriais de cada um. Então, vamos iniciar, primeiro me apresentando. Sou o Pedro Camelo, sou engenheiro de aplicações e vendas da Technique MGS, membro do time desde 2017, com especializações em controle de automação pela UFMG e graduação, pós-graduação em Business Intelligence pelo Pitágoras. Então, com experiência na parte de monitoramento da condição e alinhamento de máquinas, e espero poder conduzir aí com vocês um bom bate-papo, uma boa apresentação sobre o tema de hoje, focado em alinhamento. Antes da gente começar a falar do alinhamento em si, das armadilhas que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, para aqueles que não conhecem, apresentar bem rapidamente, de forma sucinta, a Proof Technique MGS, empresa voltada em soluções de confiabilidade de máquinas e manutenção preditiva, tanto com foco em alinhamento de máquinas, seja alinhamento de eixos, alinhamentos geométricos, em soluções de produtos e serviços, e também na parte de monitoramento da condição. Só um momento, recebi mais uma pergunta aqui sobre áudio. Alguém consegue me responder sobre o áudio? Tudo ok? Muito obrigado, pessoal. Beleza, tudo certo. Ok, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar pergunta aqui. Se o áudio falhar, me informem, por favor. Trabalhando de home office, às vezes a gente tem essas dificuldades, mas vamos lá. Vamos continuar, então. Também as soluções de monitoramento da condição, sendo o carro-chefe a vibração, mas também trabalhando diretamente com termografia, análise de motores elétricos, e todas as técnicas que vão trazer a saúde do nosso ativo, e também na parte voltada a ensaios não destrutíveis, onde a gente otimiza a qualidade da produção em processos industriais, na análise de metais semi-acabados diretamente na linha de produção. A Proof Technique MGS começou no Brasil através da MGS. Entra de novo. Ainda? Da Wii? Entra de novo. Mas vai entrar de novo? Pelo link, mesmo link. Ok, vamos continuar. Ok, toda a equipe de suporte aqui para esse webinar, trabalhando cada um em sua casa, então algumas descomunicações estão acontecendo, mas vamos lá. Então, a MGS Tecnologia em 95, trabalhando na região de Minas Gerais, atendendo com trabalhos relacionados à preditiva eletromecânica, e desde 2007 trabalhando em parceria com a Proof Technique, empresa alemã, pioneira, inventora do alinhamento de eixo a laser. E desde 2016, a Proof Technique e a MGS tiveram a joint venture a nível Brasil, tornando a Proof Technique MGS a única subsidiária do grupo Proof Technique na América do Sul. E já na história mais recente, hoje temos a Proof Technique sendo parte do grupo Fluke, sendo a linha principal de confiabilidade de ativos da Fluke. Então, vamos falar do tema de hoje, vamos começar aí por o que vocês vieram escutar, o que a gente veio tentar falar um pouco aí para vocês, sobre alinhamento. Então, como a gente já trabalha, muitos de vocês vendo nas empresas, alguns conhecidos, pessoas que a gente já tem contato, já trabalham nessa área e a gente sabe, tem isso enraizado, as consequências de um desalinhamento na máquina. Qual que é o problema que eu vou ter ao trabalhar com uma máquina desalinhada? Então, 50% das falhas, das quebras de equipamento, são atribuídas diretamente ao desalinhamento. Então, recebemos uma mensagem que parece que nem todos estão ouvindo.
Caso tenha algum problema, se puder, a gente vai fazendo bem devagar aqui, poder desconectar e retornar, mas vai me informando, e sem problemas também, todos os webinários Proof Technique são salvos na nossa plataforma no YouTube, e vocês poderão ver quantas vezes quiser, aí em casa, na tranquilidade aí. Então, continuando, entre as falhas que a gente tem relacionada a alinhamento, a gente pode falar sobre vibração excessiva, sobre carga excessiva, estresse excessivo em eixos, aquecimento. Sempre que você trabalha com máquinas desalinhadas, você vai ter um sobreaquecimento em todo o conjunto, principalmente nos mancais acoplados. Você vai ter uma carga sobre os rolamentos e, por isso, uma falha mais rápida do seu rolamento. Pode ter vazamento, quebra de selo mecânico e vazamento quando se trabalham com bombas, e também danos diretos aos eixos e acoplamento. Então, imagino aí na cabeça de vocês, vocês já tiveram bastante eventos dentro da empresa que possam ter acontecido falhas relacionadas a desalinhamento. E como, então, a gente faz? Quais são os métodos de alinhamento aí desde o início da história até hoje em dia? Sempre começou o alinhamento quando a gente fala alinhamento de nível, face e folga. É aquele alinhamento utilizando uma régua de nível, um calibrador de folga. Só que, qual que é o problema de se utilizar? Você tem uma resolução em torno de 1/10 do milímetro. Na casa decimal, é uma resolução, vamos dizer assim, ruim, uma resolução porca. Você não vai ter um resultado no que você procura quando você quer que sua máquina esteja alinhada. Avançando, toda a indústria de alinhamento foi avançando nessas etapas, entra na parte de relógio comparador. Beleza, você já tem uma tecnologia mais avançada, você tem mais recursos para trabalhar e fazer o alinhamento da sua máquina, e chegando a uma resolução de 1/100º do milímetro, podendo trabalhar com maior precisão no trabalho que você está realizando em sua máquina. E avançando, sistemas a laser que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, que eu digo, desde 85, quando a Proof Technique inventou o primeiro alinhador de eixos a laser. Você já tem uma resolução na casa do milésimo do milímetro. Você já tem uma resposta muito melhor, mais precisa, com maior repetibilidade. E isso foi avançando também na facilidade de se utilizar as tecnologias. Para você conseguir fazer um alinhamento de face, folga, com qualidade, é o que o pessoal fala, você tinha que ser um mago do alinhamento, você tinha que fazer mágica para atingir resultados com essa tecnologia. Já com um relógio comparador, você precisa ser especialista, muito tempo de treinamento e experiência. E quando se chega no alinhamento de eixo a laser, você consegue nivelar a sua equipe, trabalhar de forma fácil, sem dificuldades para todos. E quais são os benefícios, então, quando a gente chega nesse nível do sistema a laser? Quais são os benefícios prometidos? O que a gente pode ganhar ao trabalhar com alinhamento de eixo a laser? Primeiramente, alguns exemplos de casos de estudo: reparo em bombas. Aí, no período de 3 anos, com todo mundo trabalhando, entendendo a prática, a importância do alinhamento de eixo a laser, uma queda em número de reparos em torno de 30%. Mesma coisa para o reparo de selos mecânicos, uma queda de reparo em 65%. Então, já imagina, qual é o custo-benefício de eu ter um alinhador? Com quanto tempo eu consigo pagar o investimento? Vida útil de rolamento. O rolamento com uma máquina bem alinhada pode trabalhar com mais de 50% da vida útil do que uma máquina com práticas ruins de alinhamento. Você tem mais chances também, com rolamento bem lubrificado, de atingir 100% da vida útil do seu fabricante. E o principal aqui, também relacionado a custos, variação no consumo de energia. Uma máquina bem alinhada, a gente está falando de pouco valor, em torno de 1 milímetro de offset, desalinhamento paralelo, você conseguiria, reduzindo esse valor, em torno de até 10% do consumo de energia elétrica da sua máquina. Uma máquina desalinhada, a gente viu, gera calor. Calor é energia dissipada. Você está perdendo energia para manter sua máquina rodando desalinhada. Só que, como que eu vou atingir
esses benefícios se eu tiver dificuldades em campo. Então, esse é o papo principal de hoje. Quais são as principais armadilhas que vão gastar mais tempo, mais recursos e no final a gente não vai atingir os objetivos? Então, vamos começar esses exemplos aqui, dividido em quatro situações diferentes que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, começando com desalinhamento inicial de máquina. O que seria esse desalinhamento inicial? Uma máquina, quando você vai começar um trabalho, seja porque você teve que trocar o equipamento, é um equipamento novo, acabando de ser montado na base, ou ela teve que ir para manutenção externa, você levou para sua oficina, mandou para o seu fornecedor e foi instalar novamente. O desalinhamento, nesse caso, pode ser muito alto. Então, quais os problemas disso? Vamos utilizar bastantes vídeos aqui para a gente representar. Quando você trabalha com as tecnologias de laser duplo, quanto mais longo for o eixo, principalmente em torre de resfriamento, máquinas com eixo espaçador, você precisa que cada cabeçote emita o laser e atinja a área de detecção do outro equipamento. Só que, quando você tem uma máquina com desalinhamento angular, quando você começar a fazer a leitura, o laser sai fora do seu equipamento. Então, imagina quantos momentos a gente já passou, pode ter passado por isso, você tem que começa a alinhar, fazer a leitura e não consegue chegar no resultado final, porque o desalinhamento inicial é muito severo. O que eu posso fazer? Então, trazendo um pouco para a tecnologia Proof Technique, algo que muda muito na tecnologia patenteada do laser único. A distância dos detectores nos sensores que têm duplo detector é sempre igual. Não existe diferença, não importando onde você monta o sensor, se eles estão a 10 centímetros de distância, se eles estão a 10 metros de distância. Com isso, vamos voltar para a parte onde estava do vídeo. Com isso, você vai sempre medir, não importando a distância, o desalinhamento inicial, seja ele angular, seja ele paralelo. Ah, não, Pedro, mas você está falando que o laser da Proof Technique não vai sair da posição se a máquina estiver muito desalinhada? Como eu posso corrigir esse problema? Vamos começar, então, a primeira maneira de sair de um problema, de uma falha que a gente encontra, dessas armadilhas que a gente quer falar hoje, o desalinhamento inicial. Na maioria dos casos aqui, vamos utilizar esse protótipo, um motor-bomba com rolamento, e vamos começar esse primeiro caso, desalinhamento inicial. Quando você tem um desalinhamento inicial na máquina, muito grande, quando eu falo de desalinhamento inicial, aquele que, dependendo do alinhador que você tem em mãos, vão sugerir para você, faça um pré-alinhamento. Como é esse pré-alinhamento? Por que me falam que eu preciso de um pré-alinhamento? Porque o laser vai sair da posição. Então, como se faz um pré-alinhamento utilizando uma instrumentação a laser? Você vai ter o laser somente como indicador. Você não vai ter seu alinhador te dando os valores. Você vai colocar seu laser na posição de 3 horas, dar um giro de 180 graus, parar com ele na posição de 9 horas, verificar o tanto que ele deslocou do centro da tampa do sensor até a posição que você parou. Vai fazer isso para o desalinhamento horizontal, vai ter que fazer isso na posição de 0 a 6 horas, pode ter até dificuldade em fazer esse giro, caso a base da máquina seja muito próxima ao acoplamento, talvez você não consiga girar 180 graus. Então, você está usando sua tecnologia somente para um indicador. Ele não está calculando o desalinhamento para você. Então, isso não é um alinhamento a laser. Como seria um alinhamento a laser no caso de um desalinhamento severo inicial? Então, na continuação do vídeo, vamos utilizar recursos. O que a gente chama do freeze frame, o congelamento da medição. Então, vamos começar a medição. Você tem o protótipo na imagem e logo abaixo você tem um espelhamento da tela do alinhador, com todos os movimentos e medições a serem feitas. Então, a gente vai começar a medição, fazer a medição no primeiro ponto, começando em qualquer das posições que você desejar. Fiz uma medição.
Veja que quando começar a girar meu eixo, o laser, que está centralizado no meu sensor, aqui no canto inferior direito, ele vai começar a deslocar, a sair do centro, como se você estivesse perdendo o laser. Então, vamos começar a fazer o giro. Se você perde o laser no meio de uma medição, você pode considerar sua medição perdida. Não se você tiver recursos como freeze frame. O que isso significa? Você está congelando sua medição. Então, dá um pause. Você congelou sua medição, aquele primeiro ponto foi salvo, e agora você tem a possibilidade de reajustar a centralização do laser sem interferir na medição, ponto de medição que você fez antes. Então, estou ajustando meu prisma para que centralize e eu continue tendo a possibilidade de medir. Então, eu faço mais uma medição, continuo girando, vou fazendo medições. Esse aqui é o freeze frame básico. A gente está usando uma medição chamada de estático, relógio estático, estático advanced clock, perdão, e a gente está fazendo apenas 5 medições. Quanto mais medições, em qualquer teoria de alinhamento, e maior ângulo rotacionado, melhor vai ser seu resultado. Então, fazendo 5 medições para a gente ter um resultado com maior qualidade, que está variando em tempo real, mostrando como está a qualidade da minha medição e, consequentemente, a qualidade do meu resultado. Então, fiz minhas medições, já tenho o resultado, dado relacionado ao desalinhamento no acoplamento, e tenho a minha tabela de medição, logo acima dos valores do resultado, onde eu consigo comprovar a minha precisão e a minha repetibilidade. Veja que os valores não se alteram, quando alteram apenas na casa centesimal, a gente está no centésimo de milímetro, mesmo para um alinhamento inicial muito severo. E a gente não tem esse resultado somente para o acoplamento. Quem está fazendo o trabalho de alinhamento, a gente quer saber a movimentação dos pés para eu chegar no meu estado de alinhamento aceitável. Então, eu teria essa informação também, mesmo com desalinhamento muito grande, por exemplo, 7 milímetros. E isso vai te trazer um recurso ainda muito grande. Muitas das vezes, você faz um alinhamento, seu coordenador, sua própria equipe, ou até você mesmo, queria ter documentado no seu relatório o resultado de como encontrado. Se eu fiz um pré-alinhamento que não foi salvo pelo meu alinhador, eu não vou ter esse resultado. Ele não foi medido, ele não foi registrado. Então, como eu vou ter ele um relatório? Se eu utilizei recursos como o freeze frame, eu vou ter, não importando o desalinhamento inicial, eu vou ter meu relatório com a informação de como encontrado, se eu movimentar a máquina, como encontrado e como deixado. Totalmente documentado. Ok? Então, esse foi o freeze frame básico. O que seria um freeze frame avançado? Avançando nos recursos tecnológicos de alinhador por Technique, utilizando o método sweep. O que seria o método sweep? A gente vai dar giro contínuo no nosso eixo, captando de forma automática centenas de pontos de medição. E totalmente com a interface de usuário, já me ajudando como eu vou centralizar meu laser. Veja, o laser não está centralizado no sensor, já me indicando até como eu devo centralizá-lo, o tanto que eu tenho que girar, para onde. E durante a medição do modo sweep, o recurso freeze frame também será ativado. Então veja, vou começar a girar o eixo e a bolinha vermelha, que é a posição do laser no meu detector, vai começar a movimentar, sair fora do laser. Ela começa a distanciar do centro, até que chega um momento que o próprio alinhador vai te informar, ok? O laser está se aproximando do final da posição. O que você quer fazer? Parar a sua medição ou ativar o freeze frame? Se eu ativo o freeze frame, apertando OK, ele congela a medição, me dá outra janela de oportunidade para centralizar meu laser sem atrapalhar a minha medição anterior. Ou seja, virtualmente, você tem um sensor com range de detecção infinito. Então, continuo minha medição, atingi qualidade 87%, gerando mais de 270 pontos de medição e com minha repetibilidade.
tem que a repetibilidade alterando novamente somente na casa centesimal. Vendo a tabela de repetibilidade, você tem certeza que sua medição foi precisa, foi confiável, e quando você for mover a máquina para fazer seu ajuste, você terá um alinhamento de qualidade, e aí sim você vai atingir os benefícios prometidos com alinhamento de eixo a laser. Então, caso tenha alguma dúvida de ponto a ponto, de exemplo a exemplo, podem ir mandando. Tentaremos responder durante a apresentação e também no final, e se não possível, todas as perguntas serão respondidas por e-mail. Avançando, então, saindo desse primeiro exemplo do desalinhamento severo inicial, outro problema grande, folga de acoplamento, ou também conhecido aí por backlash. Por que alinhamento tem folga? Acoplamento tem folga? Muitas das vezes, isso faz parte do próprio acoplamento. Às vezes, você quer transmitir o torque, a potência do motor para o seu redutor de forma suave. Você não quer que seu redutor tenha tranco. O seu acoplamento precisa ter uma certa folga. O eixo do motor precisa girar inicialmente para depois o seu redutor começar a girar e a transmissão do torque e da potência seja feita de forma mais suave. Ou, às vezes, o seu acoplamento ele é feito de materiais elásticos que geram uma folga e fazem com que seu acoplamento tenha uma maior resistência em tolerar desalinhamento. Agora eu quero que todo mundo preste atenção. Quem ganhou resistência a tolerar desalinhamento foi somente o acoplamento. Quando você trabalha com acoplamento flexível, mesmo que ele aceite desalinhamento, o seu rolamento não aceita, seu eixo não aceita, seu mancal não aceita. Então, deve ser alinhado qualquer tipo de máquina com a mesma precisão. Então, vamos lá. Qual que é o problema quando a gente trabalha com máquina que tem backlash? Qual que vai ser o problema na hora de fazer a leitura do alinhamento? Então, mais um vídeo. Eu espero que a conexão esteja muito boa aqui para a gente verificar a movimentação do laser na tampa do sensor, enquanto a gente começar a girar o nosso eixo. Vai começar a fazer o giro do eixo, você vai ver a movimentação brusca do laser na direção X. Ou seja, o motor está movimentando e depois minha máquina móvel está movimentando. Os cabeçotes, laser e sensor, não estão movendo de forma conjunta. Então, quando eu faço uma leitura, meus dados serão errôneos, meus dados não serão confiáveis. Agora, para facilitar essa leitura, vamos usar o próprio recurso do sensor. Abrindo a tampa dele, vamos ver o que ele está medindo. Veja como no plano 1 e plano 2, o sensor move da posição. Se você observar também a diferença angular entre laser e sensor, você vai ver que os valores alteram muito grande. Então, você perde muita precisão e confiabilidade no que você está medindo. Como eu vou conseguir sair desse problema? Os recursos de alinhamento adaptativo possuem uma qualidade e um filtro da medição de forma ao vivo. Então, vamos começar, primeiramente, a medição sem esses recursos. Vou fazer a medição tradicional de 3 pontos ou mais pontos. Fiz a primeira leitura, veja que quando eu giro, a variação aqui do ângulo é muito grande. Tem hora que dá uma diferença de 20 graus de um para o outro. Como que minha leitura vai ser confiável nesse caso? Isso acontece muito também com máquinas quando você trabalha com mancal de casquilho. Então, como eu terei essa medição de forma confiável? Vamos avançar aqui. E vamos utilizar um novo recurso chamado o mesmo sweep, mas agora com os recursos de inteligência artificial. O IntelliSweep dos sensores Proof Technique Sensaline 7. O que ele vai trazer de a mais para a gente, que vai facilitar muito um ganho de precisão e velocidade de alinhamento. Quando eu começo a girar, começo a capturar de forma automática centenas de pontos de medição, veja que tem momentos que meu ângulo que eu girei meu sensor está verde e tem horas que ele está em cinza, como se estivesse em branco. O que meu sensor, o que meu alinhador fez para facilitar a nossa vida?
ele identificou pontos não confiáveis, pontos de baixa qualidade devido ao backlash e removeu esses pontos de medição de forma automática em tempo real dos meus resultados finais. Então, se você avançar, ele vai até te informar. A medição não foi confiável. Houve backlash, coping play, folga do acoplamento, mas esses pontos foram removidos. Então, eu terei minha medição, terei meus resultados sem problemas, mesmo tendo a dificuldade do backlash. Então, teria minhas medições, e mesmo, isso não é só para backlash, se eu tenho uma vibração externa, se eu tenho um giro não constante do meu eixo, que é o próximo exemplo aqui, veja como agora o giro vai ser proposital para gerar o máximo de influência externa possível. Então, girando de forma mais rápida, girando de forma a retornar ao sentido da vibração, da rotação do eixo, gerando vibração externa e o máximo do backlash. Veja o que o alinhador faz para a gente. Ele identifica pontos de qualidade, identifica pontos sem qualidade, continua a medição até o ponto que aceitável, poderíamos parar e realizar o alinhamento. E isso vamos conferir agora relacionado à nossa repetibilidade. Mesmo com folga de acoplamento, rotação brusca, vibração grande, rotação muito rápida e rotação reversa, eu estava indo e voltando no meu giro, o alinhador Sensaline 7 do Rotaline Touch conseguiu separar quais pontos possuem qualidade, quais pontos não são confiáveis, e a gente chegou no resultado de mesma repetibilidade da anterior. Então, a gente tem a primeira linha, quando não utilizamos o recurso de filtragem de dados, e as duas linhas, a parte de baixo, mostrando que a variação também de 1/100º, mostrando a confiabilidade e repetibilidade das nossas medições. Então, imagina só o ganho que você vai ter na confiabilidade do seu trabalho, na repetibilidade e no tempo. Se você não tem isso ao vivo, em tempo real, você teria que fazer inúmeras medições para ter certeza que você não está sendo levado por uma falha de backlash. Então, está aí a armadilha e como sair dela. Então, vamos para a próxima. Um outro problema que acontece, a gente tem isso no dia a dia com certa frequência, é quando temos que trabalhar com máquinas desacopladas. Primeiro, o que muda quando a gente alinha uma máquina de forma acoplada ou quando você tem as máquinas com acoplamento solto? A tensão no acoplamento e no eixo muda. Quando você trabalha com eixos desacoplados, você tem um estado natural da máquina. Você não tem nenhuma força externa, nenhum estresse que possa fazer com que o eixo flambe, ou comece a torcionar, ou comece a ficar empenado. Então, veja aqui em vermelho, as linhas de centro de rotação do eixo são exatamente as linhas de centro geométrico do seu eixo. Então, você conseguiria fazer um alinhamento muito bem feito com o eixo desacoplado. Dependendo da tensão que você coloca nos seus eixos, no momento que você acopla a máquina, o eixo pode ter pequenas torções, onde a linha que você calcula para fazer o alinhamento é a linha vermelha. Mas só que a linha real da máquina, ela não é exata o que você vai medir. Então, se você faz um alinhamento dessa máquina acoplada, sofrendo tensão, quando você termina o alinhamento, você melhora a situação da máquina, mas não atinge o alinhamento que você quer. Então, você teria que fazer 1, 2, 3, 5 vezes o seu processo de alinhamento até atingir as tolerâncias de precisão que você quer para o seu equipamento. Então, como eu alinho máquina desacoplada? Quais são as dificuldades que eu vou ter em alinhar uma máquina desacoplada? Veja aqui no nosso protótipo agora, realmente desacoplamos máquina móvel da máquina fixa. E quais seriam as dificuldades? Primeira coisa, quando você trabalha com máquina desacoplada, você vai precisar girar eixos de forma separada. Então, você vai ter que girar onde está seu laser, onde está seu sensor, e no caso de laser duplo, os dois cabeçotes laser e sensor.
a cada movimentação para tomada de ponto, você vai ter que ter certeza que os lasers estão centralizados e não há diferença angular entre os cabeçotes de medição. Senão, você não vai ter qualidade da leitura e vai ser muito mais fácil perder o laser. Então, como eu vou trabalhar, sair desse problema, principalmente em máquina de mancal de casquilho, onde o filme de óleo vai me prejudicar na hora de centralizar meus lasers. Então, inicialmente aqui, fazendo uma medição, vamos começar agora abrindo a capa do sensor e começar a fazer a leitura. Ao invés de utilizar o multiponto ou medição de 3 pontos tradicional de diversos alinhadores, vamos utilizar o IntelliPoint, também a função Intelli dos sensores Sensaline 7. Veja que automaticamente ele começa a calcular a diferença angular. Veja essa agulha na parte inferior esquerda do alinhador. E ele permite que você faça a leitura somente quando a diferença de ângulo entre laser e sensor está abaixo de 1 grau para cima ou para baixo. Se tiver fora a mais, ele não permite que você faça a leitura. Então, você não precisa recentralizar laser, você não precisa de posicionar com dificuldade, fazer com que os lasers atinjam as faces detectoras de cada sensor. Identificou a posição de menos 1 grau, identificou estabilidade do filme de óleo, por exemplo, faz a leitura de forma automática. Então, imagina já o tempo que você ganha para chegar no final dessa máquina, no trabalho de leitura. E aqui, quanto mais pontos também, melhor vai ser minha leitura. Mas aqui eu já poderia ter parado em menos de 90 graus. Já tem uma medição com qualidade acima de 40%, já é suficiente para você ter uma medição com precisão e repetibilidade. Então, avançando aqui, até o final dessa medição, utilizando o recurso Intelli na medição ponto a ponto, multiponto. Ok, e agora, se eu tenho meu mancal, ele agora é de rolamento, os dois lados da máquina, tanto motor quanto máquina móvel, eu tenho um recurso que vai facilitar ainda mais minha vida. Ao invés de ter que parar, esperar estabilizar ângulo, esperar estabilizar a vibração e movimento de filme de óleo, agora a gente vai utilizar o recurso de medição IntelliPass. Esse Pass Mode ou IntelliPass, quando utiliza o recurso da inteligência artificial, você consegue movimentar laser e sensor de forma separada e sempre que o laser passa pela área de detecção do sensor, pontos de medição são capturados de forma automática. Então, estou com 7 pontos, movi o sensor, fui para 12 pontos medidos, 20 pontos medidos, a qualidade alterando em tempo real, 24 pontos medidos e continuo. Imagina uma máquina pesada, onde você tenha que usar corrente, catraca, talha ou até mesmo motor de giro lento para fazer o seu giro para a medição. Imagina o tanto de tempo você vai ganhar para fazer esse tipo de trabalho. Aqui andando bem de forma lenta, para que verifiquem como a qualidade, o número de ponto cresce em tempo real. Então, acima de 40% já ficou até o símbolo em amarelo. Você ainda teria a qualidade verde e azul. Ok, vai passar aqui de 60%. E teria aqui o resultado final. Veja a minha repetibilidade novamente. E nada adianta recursos que enchem aos olhos de um técnico, um engenheiro, um especialista em alinhamento, se o resultado também não encher os olhos. Então, veja novamente o que a gente foca, a gente quer focar é fugir das armadilhas para que suas medições continuem com repetibilidade, confiabilidade e precisão. Ok, e para finalizar, vamos para o último exemplo. O último exemplo é na hora que uma armadilha na hora que você quer mover sua máquina. Até agora a gente fez só a leitura. Fizemos 3 exemplos onde a gente fez a leitura do alinhamento e temos o resultado. Só que todo trabalho de alinhamento, se a máquina estiver fora das nossas tolerâncias, queremos fazer a movimentação, seja através de calços, movimentação lateral, para atingir
a tolerância que a gente tem, seja a tolerância do nosso alinhador, a tolerância de fabricante, tolerância interna. Então, qual é o problema ao movimentar máquina? Começando aqui com o exemplo de máquina duplo laser. Quando você movimenta o motor, sua máquina móvel, você está fazendo com que um dos lasers também mova e saia da área de detecção do seu sensor. Então, você perdeu seu movimento, você perdeu sua leitura. Mesma coisa, se fosse ao contrário, não faz diferença quando a gente trabalha com máquina móvel, porque você tem sensor dos dois lados. Então, se o motor está na direita, se o motor está na esquerda, você vai mover a máquina móvel, você vai ter o mesmo problema. Isso também poderia acontecer com a tecnologia Proof Technique. Se eu estou movendo minha máquina com laser nela, o laser sairia da área de detecção do meu sensor. Então, eu perdi minha medição enquanto eu estava corrigindo o meu alinhamento. Eu teria que começar o trabalho de novo. Então, a Proof Technique tem como sair disso. Como a gente trabalha com single laser, tecnologia laser único, quando você tem o sensor na sua máquina móvel, ao movimentar ela, você não tem a diferença, o laser fazendo um drift, saindo da posição com o movimento da máquina. O laser vai estar fixo, atingindo, não importando a angulação, ainda a área de detecção do sensor. Então, vamos ver exemplos disso. Então, começando aqui no nosso exemplo, a máquina móvel, o nosso motor, vamos colocar o laser aqui em amarelo, aqui o nosso sensor, o laser está na máquina móvel. Com o laser fechado, vamos só ver como o laser balança, praticamente. Ele move muito em relação ao centro da tampa do sensor. Então, a gente está movendo o motor em toda a sua capacidade ali, dada pelos pés e parafusos de fixação, movimentando o equipamento. Então, o que eu teria se eu fizer a leitura? Não a leitura, a correção da máquina, a correção do alinhamento. Então, vamos abrir o nosso sensor. A máquina foi medida, quero fazer a correção. Veja como o laser sai da posição central com facilidade até a condição que você perde o laser, fazendo movimentações simples na máquina. A movimentação padrão quando você vai corrigir. Então, você tem a mensagem laser end, que o laser está saindo da área de detecção do sensor, fim do laser. E o que seria isso na hora de corrigir? Eu tenho que jogar a máquina 7 milímetros para a direita, o que isso me traria de problemas na hora de corrigir uma máquina. Então, vamos para o meu resultado. Tem o resultado, tem que fazer a movimentação, o mesmo motor. Veja o que aconteceria. Movimentando a máquina para um lado e para o outro, chega um momento que as medições não serão mais confiáveis, porque você vai perder, veja tanto que move a isso. Você perdeu a referência. O laser parou de ser lido pelo sensor. Se isso aconteceu com laser único, imagina um equipamento que você tem duas referências, dois lasers para serem medidos. Toda a sua referência do alinhamento foi perdida. Como eu corrijo esse problema? Vamos fazer a movimentação, o reposicionamento do laser e sensor. Trocar ele de posição. Vamos passar o sensor para a minha máquina móvel. Ok? Então, como seria a movimentação, a correção da minha máquina? Fazendo o mesmo motor, fazendo a mesma movimentação. Se quiser observar, veja aqui, ó, no acoplamento, o tanto que move. Em torno aí de 3, 5 milímetros, uma movimentação muito grande. Então, se a gente voltar para aqui, primeiro exemplo, a máquina com desalinhamento inicial severo. Já tive dificuldade de fazer a leitura, agora eu vou ter dificuldade de fazer a correção. Então, tendo laser único e o sensor na máquina móvel, a gente consegue ter ganhos de tempo, velocidade, agilidade, praticidade para fazer nosso alinhamento. Então, vamos ver como o sensor mede agora. Fazendo a movimentação e observando os planos, o sensor, o laser, move dentro da área de detecção do sensor, mas sempre mantendo o laser centrado, o laser ok, sem perder a centralização, qualidade da medição. Então, se eu vou passar para a minha correção
da máquina, eu vou movimentar o mesmo tanto, o máximo que meus parafusos e pés aqui permitem, sem que eu saia do limite de leitura. Ou seja, apenas com um procedimento de leitura e correção, fazer apenas uma leitura, uma movimentação, eu vou sair do meu desalinhamento severo e atingir a minha tolerância de precisão. Então, veja o tanto que a máquina desalinha sem que você perca a medição, o seu controle de movimento ao vivo. Isso aí é uma facilidade, um ganho de tempo, e se a gente tem mais tempo, a gente produz mais. Então, ganha todo mundo. A empresa ganha muito. Isso é um custo-benefício que é mensurado em dinheiro. O tempo que você gasta, o HH que você gasta para fazer um alinhamento, é dinheiro que a empresa, que a companhia poderia estar investindo em demais recursos para toda a equipe. Então, resumindo aqui, o que a gente falou hoje? Alguns exemplos da situação da máquina, da situação do nosso ativo e as armadilhas. Por exemplo, esse alinhamento inicial, quando a gente tem um desalinhamento muito grande, quais seriam os problemas? A necessidade de fazer um pré-alinhamento grosseiro, a perda de precisão e repetibilidade, tempo, toda vez que você usar o seu laser, mas sem a leitura, usar ele apenas como um indicador, você gasta muito tempo. E sem o registro inicial, como é que você vai saber qual é a condição da máquina se você não mediu ela, você não teve capacidade, condições para medir o alinhamento inicial? Folga de acoplamento e backlash, quais foram os problemas, as armadilhas? Falta de precisão e repetibilidade, já que o ângulo entre sensor e laser varia muito. Você tem que fazer muitas medições até atingir qual que você identifica como confiável e, por isso, você gasta tempo. Eixos desacoplados. Você perde precisão e repetibilidade quando você tem que centralizar dois lasers a cada giro, a cada reposicionamento do eixo, e tem que fazer isso diversas vezes. De novo, sempre que você quer encontrar repetibilidade, você vai necessitar fazer muitas medições. E na máquina móvel, mesma coisa. Precisão, repetibilidade, movimentação excessiva, tempo gasto. Essas são as armadilhas. Como saímos das armadilhas? Quais foram os recursos? Freeze frame. Todos os recursos estão dentro do alinhamento adaptativo, que possui tanto o recurso de single laser, de laser único, quanto o ASI, inteligência situacional ativa. Qual recurso do ASI a gente utilizou? O freeze frame, qualidade e filtragem da medição de forma ao vivo, reconhecimento do eixo desacoplado, a utilização do IntelliPass, do Pass Mode, do IntelliPoint e a utilização de single laser e movimentação ao vivo, vertical e horizontal, simultâneo, para o problema de mover a máquina, o problema de perder o laser durante a correção. Então, qual foi o valor que nós tivemos? Qual que é o valor do ASI, da inteligência situacional ativa? Quais são os recursos dos alinhadores Proof Technique que nos deram esses benefícios? Single laser, detecção e eliminação automática de dados em tempo real e alta precisão. Então, você tem o guia de usuário falando o que você tem que fazer, como ajustar o laser, se você teve backlash, se você teve vibração excessiva, tudo em tempo real. Você vai ter como benefício velocidade de alinhamento e resultados consistentes de alta precisão, independente de quem é o usuário final do alinhador. Pode ser uma pessoa que trabalha fazendo isso há 10 anos, pode ser uma pessoa que acabou de receber um treinamento de 8 horas, vai ter a mesma capacidade de recursos para atingir resultados de altíssima precisão. Então, resumo, qual a proposição, a proposta de valor do alinhamento adaptativo? O que isso significa? É uma solução abrangente que se adapta em tempo real. Então, você tem a informação da qualidade em tempo real, você consegue, com isso, minimizar inatividade, aumentar a vida útil do seu equipamento e permitir que os técnicos, engenheiros, especialistas vão conseguir realizar cada vez mais e mais e mais valor dentro da companhia.
E com isso, você consegue realmente, que a gente viu no início desse seminário, atingir os benefícios prometidos por prática de alinhamento de eixo a laser. Outra proposição de valor facilita ampla variedade da criticidade de ativos rotativos e também essa variedade dos desafios de alinhamento. Quando você tem uma máquina fácil de alinhar, você vai alinhar ela rapidamente e com precisão. Só que o mais importante é a facilidade, essa mesma facilidade e velocidade, quando a gente está trabalhando com ativos em situações complexas, como trens de máquina, eixos cardan, medição em longas distâncias, desalinhamentos severos, tolerâncias com precisão altíssima, e isso você necessita de um alinhamento adaptativo. E, por último, mas não menos importante, cada técnico pode alinhar com excelência. A gente viu os recursos, vimos as facilidades, então o sistema corrige automaticamente pontos de leitura e, com isso, erros comuns que um usuário pode realizar. Então, cada técnico, seja ele com experiência ou não, vai atingir resultados de alta qualidade. Mesma coisa de pessoas com muita experiência na prática do alinhamento. Então, sobre o alinhamento adaptativo ainda, todos os recursos que a gente falou aqui pode ser encontrado no website da Proof Technique. Existe um microsite do alinhamento adaptativo, onde você vai poder verificar vídeos, soluções, explicações, tanto como cases, que a gente chama white paper, o livro branco, explicando o que é alinhamento adaptativo, nossas informações sobre os webinars de alinhamento e também as perguntas mais frequentes sobre alinhamento adaptativo. Então, estou vendo aqui bastante perguntas, mas eu quero priorizar o horário de vocês. Então, aqui tem algumas perguntas sobre freeze frame, sobre IntelliSweep, até responder algumas aqui, enquanto a gente tem alguns 3 minutinhos. Uma pergunta sobre o freeze frame. Se é para pré-alinhamento e depois o alinhamento final deve ser executado. Não, o freeze frame já é o recurso do alinhamento final. Depois, quando você utiliza o freeze frame para um alinhamento severo, você vai atingir no final os seus resultados com qualidade. Então, toda a prática de alinhamento, depois que você move a máquina, você faz mais uma leitura para verificar se toda a movimentação foi feita correta. Se você utiliza o freeze frame de forma correta, a gente viu os recursos, a facilidade, e também utiliza a correção da maneira correta, a correção como a gente viu no exemplo 4, você vai atingir o seu alinhamento final mesmo com uma leitura. O freeze frame faz com que você necessite de uma leitura para atingir seu resultado final. Até outras perguntas aqui, o IntelliSweep elimina ou notifica o operador sobre problemas, os pontos fora da curva, né, como a gente viu no exemplo de backlash, de empeno de eixos e flanges de acoplamento. Vai depender bastante se isso qual que é a função dele, como o IntelliSweep funciona. Ele identifica pontos fora da curva, pontos onde a variação foi muito brusca na posição do sensor do ponto anterior para o ponto atual. Seja por folga, onde você tem a variação brusca do ângulo entre cabeçotes, variação externa, então você vai conseguir verificar esses pontos fora da elipse de resultado da Proof Technique. Tem outras perguntas aqui, infelizmente, por causa do tempo, eu não quero prender muito vocês. Eu vou responder, todas as perguntas serão respondidas aí por e-mail e o webinar será presente aí no nosso YouTube. Antes de finalizar, um agradecimento especial para a equipe Proof Technique na Alemanha, principalmente para o Hans e o Jonathan, que fizeram todos esses materiais, vídeos e exemplos que a gente utilizou na demonstração de hoje. Gostaria de convidar vocês a participar também de todas as nossas mídias sociais, no LinkedIn, Facebook, nosso grupo Telegram, para ficar por dentro dos novos webinars. Todos os webinars serão postados, vocês serão convidados a participar de todos e diversos assuntos, análise de vibração, balanceamento de campo, alinhamento, teste de motores elétricos,
e todos eles gravados e postados sempre no YouTube, para você ver quando puder. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês. A última pergunta aqui, agora, infelizmente, por causa do tempo, vamos ter que responder ela por e-mail. E vamos, seguinte, nossos contatos, acredito que vocês já possuam, se caso necessário, meu contato direto, telefone, para tirar dúvidas sobre o que a gente foi falado do alinhamento, ou se você tem outro caso, outra armadilha que acredita estar acontecendo com frequência, nos informe. Até para finalizar esse tempinho aqui, sem falar muito aqui usar o nome de outras marcas aqui, não é o caso do webinar, mas qual que é o meu ganho principal do alinhador de duplo laser para alinhador de single laser? Tempo, precisão, facilidade. A gente viu as diferenças dos recursos do exemplo 1, 2, 3 e 4 e as dificuldades que você tem com o alinhador duplo laser. Você gasta mais tempo, você precisa fazer mais medições e precisa de muita experiência, paciência e recursos para conseguir atingir a precisão, onde os recursos do alinhamento adaptativo, inteligência situacional ativa e single laser atingiram com facilidade e objetividade. Então, eu espero aí que tenham gostado. Deixa um comentário nos e-mails, nos vídeos no YouTube, para a gente saber o retorno de vocês, o feedback, para dia a dia a gente ir melhorando nossas apresentações. Vamos trabalhando em conjunto aí, para cada vez entregarmos mais notícias, materiais aí que vocês realmente estejam interessados em assistir. Então, agradeço, uma excelente semana a todos aí, todos mantendo seguros com essa situação, e logo, logo vamos estar mais presentes aí com as cotidianas visitas presenciais e reuniões aí padrão da Proof Technique. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.